Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a esta videoaula de cálculo e nesta videoaula nós vamos falar sobre integrais impróprias. Nesta videoaula nós vamos falar sobre as integrais impróprias do tipo 1. Integrais impróprias são integrais definidas que envolvem regiões ilimitadas, como essa que nós veremos agora no exemplo. Seja a região S sob uma curva definida por y igual a y igual a 1 sobre x ao quadrado, limitado inferiormente pelo eixo x e à esquerda por x igual a 1. Note que a região S é uma região ilimitada. Bom, como nós podemos calcular a área da região S? Bom, pessoal, então primeiro considere x igual a t para t maior do que 1. E deste modo, vamos limitar agora a região S à esquerda por x igual a 1 e à direita por x igual a t, para algum valor de t real maior do que 1. Agora, fazendo isso, a região S passa a ser uma região limitada. E aqui a gente consegue agora calcular a área da região S, utilizando uma integral definida. Então, nós definimos aqui a área da região para qualquer valor de t como uma função, então a função a, de modo que a de t vai ser igual à integral de 1 até t de 1 sobre x ao quadrado dx. Bom, essa integral aqui é fácil de calcular. Então, isso aqui vai ser igual a menos 1 sobre x aplicado de 1 até t, que é igual a 1 menos t. Uma coisa que nós podemos observar é que, mesmo se eu fizer valores de t bem grandes aqui, a área da região S sempre será menor do que 1. Vamos pegar alguns exemplos aqui. Por exemplo, se eu faço o t igual a 2. Então, fazendo t igual a 2, a área para t igual a 2 vai ser 1 menos meio. Isso é igual a meio. Se eu faço, por exemplo, t igual a 3, então a área da região S, para t igual a 3, vai ser a de 3, que vai ser igual a 1 menos 1 terço. E isso vai ser igual a 3 meios. Então, a área da região S, mesmo se você colocar esse t aqui lá mais para frente, a área da região S sempre vai ser menor do que 1. Mas o que ocorre se fizermos o t tender a infinito? Fazendo o t tender a infinito, olha como vai ficar a região. A região S ficará ilimitada. Então, fazendo o t tender a infinito, nós podemos fazer o limite da área de t, a de t, quando t tende a infinito. Nós já sabemos que pelo slide anterior, que a de t é essa integral aqui. Então, está aqui a área de t. Então, quando nós fazemos o limite de a de t quando t tende a infinito, isso será igual ao limite dessa integral de 1 até t, de 1 sobre x ao quadrado dx, quando t tende a infinito. Então, isso é igual ao limite, aí nós já sabemos que essa integral é 1 menos 1 sobre t, quando t tende a infinito. E esse limite é igual a 1. A gente pode observar aqui que quando t fica arbitrariamente grande, 1 sobre t vai para zero. Então, fazendo t tendendo a infinito, 1 sobre t se aproxima do zero. Então, esse limite aqui vai ser igual a 1. Então, o limite da área de t quando t tende a infinito é igual a 1. Ou seja, nós temos aqui a região S, que é uma região ilimitada, e no final a área vai ser igual a 1. Fazendo t tendendo a infinito, a área vai ser igual a 1. Bom, aqui nós temos, falando de notação, mais abaixo, então a área de S quando t tende a infinito é igual a 1, e nós escrevemos dessa forma aqui. Então aqui a gente tem a integral imprópria, a gente usa aqui o limite. Então aqui nós temos aqui o limite inferior de integração 1, o limite superior de integração é o infinito, mas a gente sabe que o infinito não é número, então a gente não vai poder fazer um cálculo com o infinito numa integral definida.
Então, a gente resolve esse tipo de integral aqui, que a gente chama de integral imprópria, utilizando um limite. Então, é o limite da integral de 1 até t, quando t tende a infinito, de 1 sobre x ao quadrado dx. E a gente viu, né, fazendo aqui esse limite, que é igual a 1. Então, essa integral aqui, né, essa integral de 1 aqui até usamos aqui o infinito, é exatamente a área dessa região ilimitada. Então, por incrível que pareça, né, uma região ilimitada, porém a área é igual a 1. A área é um número real, a área é igual a 1. Mas, geralmente, definimos as integrais impróprias do tipo 1 como: considere uma função f dada por f de x. Se f é contínua no intervalo fechado em A até mais infinito, então nós temos a seguinte definição, né? Então a integral, essa aqui é uma integral imprópria de A até infinito de f de x dx, vai ser igual ao limite o limite da integral de A até t de f de x dx com t tendendo a infinito, ou seja, os valores de t arbitrariamente grandes. 2. Se f é contínua, observe que agora a gente inverte aqui o intervalo, né? De menos inverte o seguinte, né? Que agora o extremo da direita aqui do intervalo é fechado e antes era o da esquerda. Então, ou seja, o intervalo de menos infinito até b, tá? A função é contínua de menos infinito até b. Então, a integral imprópria de menos infinito até b de f de x dx vai ser igual ao limite da integral. Aí observa que a variável t agora a gente coloca aqui é o limite inferior de integração de t até b com t tendendo a menos infinito, né? Então, a integral imprópria vai ser o limite da integral de t até b de f de x dx com t tendendo a menos infinito. Então, a gente só trocou aqui, né? Porque na primeira definição a variável t era o limite superior de integração, com t indo para mais infinito, e na segunda a variável t é o limite inferior de integração e o t tende a menos infinito. Essas integrais impróprias, né? Ou seja, a integral de a até infinito de f de x dx e a integral de menos infinito a b de f de x dx são ditas convergentes se os respectivos limites existem e divergentes, faltou um S aqui, né? Divergentes, caso contrário, ou seja, caso o limite não exista. A gente vai ver alguns exemplos mais para frente. E aqui nós temos uma terceira definição de mais um terceiro caso, né, de integral imprópria, que é o seguinte: se f é contínua em R, ou seja, de menos infinito até mais infinito, então a integral imprópria de menos infinito até mais infinito de f de x dx vai ser igual à integral imprópria de menos infinito até c de f de x dx mais a integral imprópria de c até mais infinito de f de x dx para ser um número real, né? Ou seja, a função é contínua em C, pela própria definição, né? Porque a função é contínua para todos os números reais. Vejamos o primeiro exemplo. Então, primeiro eu quero calcular a integral imprópria de 1 até infinito de ln de x sobre x ao quadrado dx. Isso corresponde à área desta região sombreada aqui no gráfico à direita. Então, note que essa região ela é ilimitada. E nós vamos agora calcular a área dessa região por meio desta integral imprópria. A primeira coisa que nós vamos fazer nós vamos primeiro resolver essa integral. Então, nós temos aqui o seguinte: então, a integral de ln de x como indefinida mesmo, só para ficar mais fácil para a gente resolver depois. Então, aqui, a integral de ln de x sobre x ao quadrado,
Então, primeiro nós vamos resolver. Então, nós podemos reescrever essa integral aqui como a integral de ln de x vezes 1 sobre x ao quadrado dx. Então, note que nós temos aqui um produto de duas funções. Então, a primeira função é ln de x e a outra função é 1 sobre x ao quadrado. Para resolver essa integral, nós vamos utilizar a integração por partes. Bom, vamos escolher aqui a função u como sendo a ln de x. Consequentemente, a du vai ser igual a 1 sobre x dx. Bom, se nós escolhemos a u como a ln de x, então a dv vai ser igual a 1 sobre x quadrado, né? Ou seja, 1 sobre x ao quadrado é a mesma coisa que x elevado a menos 2. Então, uma primitiva de x elevado a menos 2 é v igual a menos 1 sobre x, ou menos x elevado a menos 1. Então, aqui nós temos a u, du, dv e v. Vamos agora resolver essa integral. Então, fazendo agora, né? U vezes v menos a integral de v du, resolvendo por partes. Então, vai ser igual a menos ln de x sobre x menos a integral de v du, né? Ou seja, menos a integral de v, que é menos 1 sobre x, vezes du, né? Vezes 1 sobre x dx. E isso vai ser igual a menos ln de x sobre x. Aqui eu posso colocar, tirar o menos aqui da integral, né? Tirar o menos não, né? Passa ele para fora, vai ficar o menos com menos, vai ficar mais. Mais a integral de 1 sobre x quadrado dx. E essa integral de 1 sobre x ao quadrado dx, nós até fizemos ela aqui acima. Então, ou seja, isso vai ser igual a menos ln de x sobre x menos 1 sobre x mais c. Claro que a gente não vai precisar usar a constante c na hora de resolver a integral, né, definida. Bom, mas vejamos agora como que vai ficar, né? Vou pegar aqui a caneta de outra cor. Então nós temos o seguinte, olha. Então isso implica que a integral imprópria de 1 até mais infinito de ln de x sobre x quadrado dx, isso vai ser igual... Lembra, a gente não consegue fazer o cálculo com infinito. O infinito não é número. Então, a gente vai resolver esse problema utilizando um limite. Então, vai ser o limite, né, da integral de 1 até t de ln de x sobre x quadrado dx. E a variável que nós acabamos de colocar no limite superior de integração, que é t, tende a infinito. Bom, então beleza. Então isso vai ser igual ao limite. Bom, o limite, o t tende aqui a infinito, né? O t tendendo a infinito. Limite do quê? Né? A gente já resolveu essa integral. Por isso que eu fiz ela antes. A gente resolveu essa integral como... Na verdade, a gente resolveu a integral indefinida que está associada aqui a ela, né? Está aqui, ó. Então, como a gente já resolveu, agora a gente usa. Então, vai ser o limite, quando t tende a infinito, de quê? De menos ln de x sobre x menos 1 sobre x. Só que agora a gente tem uma integral definida de 1 até t, né? Então, aplicado de 1 até t. Bom, então, fazendo as contas, vai ser igual ao limite, quando t tende a infinito,
Bom, agora substitui aqui, né? Então primeiro a gente vai fazer a substituição. Então vai ficar menos ln de t sobre t. Menos ln de t sobre t. Menos 1 sobre t. Menos, aí vai ficar menos com menos, vai ficar mais, né? Porque está tudo menos aqui dentro dessa integral. Então vai ficar mais ln de 1 sobre 1 mais 1 sobre 1, que é 1. Bom, vamos agora analisar este limite. Com o t tendendo a infinito, 1 sobre t vai para zero. ln de 1, aí você lembra do gráfico, né? do ln. O gráfico da função ln de x é assim, ó. E ele corta o eixo x exatamente no 1. Então, ln de 1 é igual a zero. Bom, esse limite agora, quando t tendendo a infinito, a gente pode até resolver usando a regra de L'Hopital. Esse cara aqui também vai para zero, certo? Bom, então o que vai ficar aqui? Então o limite vai ser igual a 1, né? Que é a única coisa que só sobrou a parcela 1 aqui. Então, ou seja, né, vou colocar a resposta aqui abaixo. Então essa integral, a integral imprópria de 1 até infinito, de ln de x sobre x quadrado dx é igual a 1. Então, essa integral imprópria, ela é convergente. Então, vou até escrever isso aqui acima. Então, ela é convergente. Então, tá aí, integral convergente. Então, olha só que interessante. Tá? Embora a região S, a região aqui sombreada, não coloquei o nome dela de S, mas a região aqui, ela é uma região ilimitada, porém a área dela é igual a 1. Então tá aí, esse foi o nosso primeiro exemplo. Vamos agora fazer mais um exemplo, e neste exemplo nós temos o seguinte, a integral imprópria, né, de menos infinito até mais infinito, de 1 sobre x ao quadrado mais 1 dx. O gráfico da função do integrando, a função integrando, está aqui à direita. Essa integral ela corresponde à área de toda essa região aqui. Note que essa região é ilimitada, tanto pela esquerda como para a direita. E nós vamos calcular a área dessa região. Então, nós temos essa integral de menos infinito até mais infinito. Então, como que nós vamos calcular a área, né, dessa região e como que nós vamos calcular essa integral? Antes da gente calcular essa integral, vamos fazer uma breve recordação, que é o seguinte. Nós já sabemos que a integral de 1 sobre x² mais a ao quadrado dx. Então, nós estudamos esse tipo de integral aqui quando estudamos as substituições trigonométricas. Isso é 1 sobre a vezes o arco tangente, né, ou tangente menos 1, de x sobre a mais c. Então, no caso, né, fazendo o a igual a 1, então nós temos o seguinte, que é a integral de 1 sobre x² mais 1 ao quadrado, que é 1, dx, vai ser igual a 1 sobre a. Né? A igual a 1, então vai ficar 1.
então não vou nem colocar aqui. Então vai ficar tangente menos 1 de x sobre a. O a é igual a 1, então é tangente menos 1 de x mais c. Então esse é o resultado da integral indefinida que está associada com essa integral. Bom, como nós vimos anteriormente, nós vamos ter que considerar aqui um valor c, né? Um c real. Então vamos pegar aqui um valor c. O valor de c mais simples aqui que a gente pode ver aqui é fazer o c igual a zero. Então, fazendo c igual a zero, nós vamos poder resolver essa integral por meio de duas integrais impróprias. Então vamos fazer isso, olha, fazendo c igual a zero. Então, fazendo c igual a zero, nós podemos dizer o seguinte, ó, que a integral de menos infinito até mais infinito de 1 sobre x² mais 1 dx vai ser igual. Vamos pegar a primeira parte aqui da esquerda, né? Então, considerando que a parte da esquerda vai ser igual à integral de menos infinito até zero de 1 sobre x² mais 1 dx mais a integral. Agora vamos fazer a parte da direita aqui, né, que está à direita do eixo y, que vai ser a integral de 0 até infinito de 1 sobre x² mais 1 dx. Então agora nós vamos calcular essas duas integrais aqui. Então, fazendo o cálculo, nós vamos fazer agora. Então, primeiro nós vamos fazer aqui a integral de menos infinito até zero de 1 sobre x² mais 1 dx. Então, isso vai ser igual a um limite, né? Então, vai ser qual o limite aqui? Então, vai ser o limite. Observe aqui que o menos infinito, né, é o limite inferior de integração. Então, vai ser o limite de t até zero de 1 sobre x² mais 1 dx, quando t tende a menos infinito. Bom, fazendo esse limite, nós já sabemos, né, que essa integral é a tangente menos 1. Então, isso vai ser o seguinte, olha, vai ser o limite com t tendendo a menos infinito, de que a integral indefinida nós já fizemos aqui acima. É a tangente menos 1 de x. Mas é a tangente menos 1 de x aplicado de qual valor até qual valor? De t até zero. Bom, relembrando aqui os gráficos, né, nós temos aqui o seguinte, olha, vou fazer até de uma outra cor. Então veja só. Então nós temos qual que é o gráfico da tangente? Então aqui nós temos o valor menos π sobre 2, e aqui nós temos o valor de π sobre 2. Bom, o gráfico da tangente ele é do seguinte modo, olha. Então as assíntotas aqui são x igual a menos π sobre 2 e x igual a π sobre 2. Então ele faz isso. Então esse gráfico é o gráfico da tangente de x. E o gráfico da tangente menos 1 de x? Ou do arco tangente. Então o gráfico da tangente menos 1, ele é assim, ó. Então está aqui o eixo x, o eixo y. Então vou fazer aqui o π sobre 2 agora em y.
e aqui o menos π sobre 2. E o gráfico, então, vai fazer o seguinte. Então, ele vai vir assim, ó. Então, agora ele tem assíntotas horizontais e não verticais. Então, esse aqui é o gráfico da tangente menos 1 de x. Por que eu fiz esses gráficos aqui? Porque eles vão nos auxiliar. Deixa eu tentar deixar o PowerPoint mais rápido aqui. Então, esses gráficos aqui vão nos auxiliar. Vamos voltar agora para a nossa integral imprópria, né? Então, nós tínhamos aqui esse limite. Então, isso vai ser o limite. Agora, vamos escrever isso. Ó. O limite de quê? Tangente menos 1. Não é de t até 0? Que é um zero. Tá? Deixa eu apagar aqui e fazer melhor esse zero aqui. Não dá mais para apagar porque eu saí e voltei de novo. Então, mas não tem problema, aqui é zero. Então, limite de t até 0 de quê? Da tangente menos 1 de 0 menos a tangente menos 1 de t. Quando o t tende a menos infinito. Então, isso vai ser igual, não coube aqui, vou continuar aqui embaixo, não tem problema. Então, isso vai ser igual a quê? Agora, veja bem. T tende a infinito, menos infinito. Como t tende a menos infinito, vamos ver pelo gráfico aqui da tangente menos 1. Primeiramente, tangente menos 1 de 0 é 0. Então, isso aqui é igual a 0. Agora, a tangente menos 1 de t com t indo para menos infinito, olha lá. Quando t, os valores de t tendem a menos infinito, a tangente menos 1 vai para menos π sobre 2. Né? Então, isso aqui vai para menos π sobre 2. Só que observe que você tem aqui um menos antes. Né? Então, isso aqui vai para menos π sobre 2. Mas como tem esse menos aqui antes, o resultado então vai ser mais π sobre 2. Vamos agora fazer a outra integral. Né? Fizemos a primeira, agora vamos fazer a segunda. A segunda é o seguinte, a integral imprópria de 0 até infinito, de 1 sobre x² mais 1 dx. Então, isso vai ser igual, usando o mesmo conceito, o limite, quando t agora vai para mais infinito, então quando t tende a mais infinito, da integral, né, agora o infinito está como limite superior, né? Então, de 0 até t, de 1 sobre x² mais 1 dx. Então, vai ser igual ao limite, quando t tende a mais infinito agora, de quê? De tangente menos 1 de x, porque esse é o resultado dessa integral, como vimos anteriormente, de x aplicado agora, olha só, de 0 a t. Então, de 0 até t. Então, isso vai ser igual ao limite de quê? Né? Quando t tende a infinito, da tangente menos 1 de t menos a tangente de 0. Tangente menos 1 de 0. E isso vai ser igual a... Bom, vamos analisar agora esse limite. Tangente menos 1 de t. O gráfico da tangente menos 1 está aqui abaixo. Quando t tende a infinito, olha lá, para onde está indo os valores? Olha, quando t tende a infinito, o gráfico, né, a curva, está se aproximando de π sobre 2. Então, isso aqui vai ser igual a... Isso aqui, na verdade, está se
tendendo a π sobre 2. E tangente menos 1 de 0 é igual a 0, é só você olhar pelo gráfico, tá aqui, ó. Então isso é igual a 0. Então beleza, então olha só, então isso vai ser igual a π sobre 2 menos 0, que é igual a π sobre 2. Então vamos retornar aqui a nossa integral. Então isso aqui vai ser a primeira integral, deu π sobre 2. Então a primeira integral foi igual a π sobre 2. Mais a segunda que foi igual a π sobre 2. Então essa integral aqui é igual a π. Vamos escrever aqui a resposta. Então colocaremos aqui a resposta. Então a integral, então isso implica que a integral, né, de menos infinito até infinito, de 1 sobre x² mais 1 dx, né, foi igual a π sobre 2 mais π sobre 2. E isso aqui é igual a π. Bom, mais um exemplo, né, no qual nós temos que essa integral aqui ela é divergente. Então esse exemplo a integral também é... perdão, ela é convergente, né? Porque o limite existe. O limite existe e é igual a π. Então aqui ela é convergente. Então, nesse exemplo, a integral é convergente. Então, esse foi mais um exemplo de integrais impróprias. Vamos agora resolver este exemplo. Então, nós temos aqui a integral imprópria de 1 até infinito de 1 sobre x dx. Para quem não se lembra, o gráfico de 1 sobre x é este aqui, ó. Então, nós temos aqui o eixo x, o eixo y. E o gráfico é assim, ó. Para x maior do que 0, o gráfico é dessa forma. Para x menor do que 0, o gráfico ele é assim. Então a curva não toca os eixos ordenados, né? Mas ela vai se aproximar cada vez mais do eixo x e do eixo y. Bom, então esse aqui é o gráfico, né, de 1 sobre x. X igual a 1, então, ou seja, vai de x igual a 1. X igual a 1 está aqui, né? Então vamos fazer aqui, desenhar aqui a região. Então a região é essa aqui debaixo sob a curva, né? Tá ruim de desenhar aqui. E acima do eixo x. Eu estava querendo fazer um desenho melhor aqui, mas vou colocar só assim mesmo. Então tá aqui, essa é a região. Então vamos usar essa integral imprópria aqui para a gente calcular a área dessa região. Então nós temos aqui o seguinte, então como já vimos, então vou pegar outra cor aqui da caneta. Então como já vimos, né, então a gente pode escrever essa integral imprópria, como um limite, né? Então vai ser o limite da integral de 1 até t, né? Só que o t tendendo a infinito, de 1 sobre x dx. Nós já sabemos, né? Isso aqui é um t, tá? Tá aqui, o t. Vou fazer esse t melhor, tá muito esquisito. Tá aqui, isso aqui é um t. Bom, nós já sabemos, né? Deixar aqui no cantinho aqui para relembrar que a integral de 1 sobre x dx
é igual ao ln de módulo de x. Bom, então beleza. Então nós temos que aqui nós vamos ter esse limite. Então esse limite aqui vai ficar igual ao limite, né, o t tendendo a infinito. Essa integral aqui é ln, então vai ser ln do módulo de x aplicado de 1 a t. Bom, aplicado de 1 a t, então nós teremos o limite, o t tendendo a infinito, do ln, então vamos fazer isso aqui, então vai ficar ln, t tende a mais infinito, né? Tá aqui, são os valores de t, então módulo de t vai ser igual a t. Então ln de t menos ln de módulo de 1. Então ln de módulo de 1 é 1. Então tá aqui, né? Então isso vai ser igual a... Só relembrando aqui, né, quando a gente faz os gráficos fica mais fácil de visualizar, né, os limites. Então vamos colocar aqui o gráfico da função ln de x. O gráfico da ln de x é assim, ó. Vamos aqui o gráfico. Ficou muito bom. Devia estar mais redondinho aqui. Vou tentar só mais uma vez aqui melhorar. Então esse aqui é o gráfico de ln de x. Então esse ponto aqui, né, x igual a 1. Então beleza. Então ln de 1 é igual a 0. O ln de t, né, quando t tende a infinito, então à medida que os valores aqui vão aumentando, né, de x aqui, mas aqui a variável que é t, né, mas aqui é só para ter uma ideia do gráfico, para relembrar. Então à medida que os valores de t vão aumentando, o ln vai para mais infinito. Então, ou seja, aqui vai para mais infinito, menos 0, continua indo para infinito. Então é igual a infinito. Então nós temos aqui o seguinte, que a integral de 1 até infinito, de 1 sobre x dx é igual a infinito. Então, ou seja, não existe esse limite, né? O limite é infinito. Então nós temos aqui que essa integral imprópria ela é divergente. Bom, aí nós temos aí, resolvemos um exemplo no qual a integral imprópria é divergente. Então, pessoal, para finalizar essa videoaula, vamos resolver só mais um exemplo. Antes de resolver, tente resolver este exemplo aí, dá uma pausa no vídeo, tente resolver. Bom, então, este exemplo é o seguinte, olha. O que nós queremos é calcular a integral imprópria, né, de 0 a mais infinito de exponencial de menos 2x. Então, lembrando aqui, como que é o gráfico de exponencial de menos 2x. Então, esse gráfico é assim, ó. Então, ele passa aqui neste ponto, né? Quando o x é igual a 0, o y aqui vai ser igual a 1. Então, o que nós queremos aqui vai ser a área dessa região aqui, ó. Quando x é igual a 0, né? Então, vai ser isso aqui. Só relembrando, né? Então, a integral de e de menos 2x dx, e de menos 2x dx, vai ser igual a menos e de menos 2x sobre 2 mais c, né? Acho que no exercício anterior eu esqueci de colocar mais c aqui, né? Agora eu corrigi o que eu tinha feito no anterior. Mas a resposta do anterior está certa, eu só tinha esquecido
de colocar o mais c. Então, beleza. Então tá aí. Então vamos agora resolver. Então esse limite, perdão, essa integral, né? Então integral imprópria de 0 até infinito de e de menos 2x dx vai ser igual, né, ao limite quando t tende a mais infinito, t tende a infinito, da integral de 0 até t de e de menos 2x dx. Então, essa integral que nós já sabemos, então isso vai ser o limite, né, com t tendendo a infinito, de que, né? De menos de menos 2x sobre 2 de 0 a t, certo? Então isso vai ser igual a quê, né? Eu voltei ali só para ver uma coisa que eu tinha feito anteriormente para ver se eu não tinha esquecido. Mas beleza, então vai ser igual a... Então aplicando, né, de 0 a t, então vai ser o limite quando t tende a infinito. Deixa eu ver de novo aqui para ver se está certinho, fez tudo certo. Limite quando t tende a infinito de quê, né? De menos de menos 2t, lembrando que o t tende a mais infinito, sobre 2. Aí vai ficar menos de 0 sobre 2, mas com menos aqui vai ficar mais, né? Então mais de 0, porque menos 2 vezes 0 é 0, sobre 2. Bom, então, olhando aqui pelo gráfico, né, o que nós temos aqui é o seguinte. Agora tem que ter atenção, né? O t tende a mais infinito, né? Então, aqui nós temos aqui esse gráfico aqui, ó. Então, esse gráfico, ele é o gráfico de e de menos 2x, né? Então, e de menos 2, ou e de menos 2t, né? Estou colocando x aqui. Só para a gente ver o que vai acontecer. Então, olha lá. Aqui nós temos o e de menos 2t. Então, o que acontece quando os valores de t ficam cada vez maiores? O que está acontecendo aqui com o gráfico? Está se aproximando do zero. Então, quando t tende a infinito, né? Ou seja, o t está indo para infinito, a curva está ficando cada vez mais próxima do zero. Então, isso aqui, esse valor que está indo para zero, certo? Então, o que vai acontecer? E qual que é o valor de e de zero, né? O e de zero é 1. Então, esse aqui é o e de zero. Então, esse limite aqui vai ficar igual a quê? Vai ser igual a 0 sobre 2, que é 0, mais 1 sobre 2. Então, a resposta 1 sobre 2. Então, mais uma integral imprópria, que é convergente. Então, essa aqui também converge. Bom, então com isso nós finalizamos esta videoaula, né, a parte 1 sobre integrais impróprias, na qual nós resolvemos as integrais impróprias do tipo 1. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima videoaula.